E a notícia é: para socar tudo. TST condena empresa por piada sexual de supervisor. A autora contou que foi contratada como técnica de segurança do trabalho e enviada para atuar em uma obra em São Paulo. Segundo ela, cerca de um mês depois, começou a passar por situação humilhante no ambiente de trabalho. De acordo com o que relatou no processo, um líder de equipe fez comentários de cunho sexual na frente de outros colegas. Primeiro, perguntou se ela gostava de paçoca. Como a autora não entendeu a pergunta, questionou o motivo e ele respondeu que era para socar tudo. Ela também disse que nessa mesma ocasião, um homem fez comentários sobre a sua peça íntima, sobre a calcinha dela, e afirmou que ela, a peça íntima, seria muito grande para trabalhar ali na obra. A autora afirmou que procurou seu chefe para relatar o ocorrido, mas, segundo ela, em vez de receber apoio, acabou sendo responsabilizada pela própria situação. Então, este superior aqui dela disse o seguinte: a culpa é tua. Isso porque as mensagens trocadas entre a autora e este superior aqui deixa claro que ele falava o seguinte para ela: para você exigir respeito, terá que conquistar. E não adianta bater e bater, é aos poucos na conversa. Então ela junta estes prints de WhatsApp para o juiz analisar e ver o seguinte: olha, eu, autora, informei meu superior que estava acontecendo isso e narrei para ele as conversas destes colegas de trabalho, e o meu superior disse o seguinte: a culpa é tua, você que deu liberdade, tem que ser aos poucos para você conquistar o respeito. Então essas mensagens foram trocadas com seu superior, como eu disse, para explicar o assédio que ela estava sofrendo. São vários prints que ela junta no processo. Ainda, segundo a autora, como a empresa não resolveu o problema, ela precisou recorrer ao canal interno de denúncias. Então ela fez uma denúncia no canal interno. Depois disso, participou de uma reunião com o acusado sem ter sido avisada antes. Pouco tempo depois, ela foi demitida da empresa. A empresa, quando foi se defender, disse que a autora foi dispensada durante o contrato de experiência dela e que ela recebeu todas as verbas trabalhistas, inclusive a multa por quebra de contrato, ali do contrato de experiência. Segundo a empresa, a dispensa não aconteceu por causa da denúncia que ela fez, mas porque ela não se encaixou no perfil profissional esperado e ao longo de 54 dias de trabalho teria apresentado problemas de conduta e de adaptação às regras internas. Agora a empresa vai começar a dizer o que foi que a autora fazia no trabalho. A empresa afirmou que a autora ela tinha dificuldades para seguir orientações e normas internas. Disse também que ela aplicava advertências coletivas sem critério e sem autorização do seu superior, tentando impor respeito aos empregados subordinados por conta própria. Então a empresa disse o seguinte: para que ela tentasse ter respeito desses colegas, ela ficava dando advertência nesses colegas sem autorização. Além disso, a empresa alegou que a autora se comunicava de forma hostil, irônica e sem tom de autoridade, tanto com os empregados da obra, quanto com as pessoas do escritório e até com os seus superiores. Como exemplo, citou mensagens em que a autora pediu advertência para um subordinado por ter ignorado um chamado dela. Outro ponto levantado pela empresa foi a participação da autora em 3 churrascos realizados no alojamento masculino da equipe operacional, fora do horário de trabalho, com o uso de bebida alcoólica. Segundo a defesa, isso era proibido pelas regras internas e a autora só poderia entrar naquele alojamento masculino quando estivesse acompanhada do seu superior e para verificar questões de segurança. Não era para participar do churrasco que eles faziam, era para trabalhar. Ela só podia ir para aquele alojamento para trabalhar. Olha o Jackson andando ali. A empresa disse ainda que a autora tinha alojamento exclusivo e que a participação nesses encontros contrariava diretamente as normas da empresa. Segundo a defesa, esse comportamento enfraquecia a hierarquia no local, ainda mais porque a autora exercia função de liderança. Então, para a empresa é o seguinte: ela participar desse churrasco com bebida alcoólica enfraquecia a liderança dela e por conta disso daqui, tinha então os empregados uma certa liberdade para fazer brincadeira com ela. A defesa sustentou que, embora as falas tenham sido inadequadas e de mau gosto, as falas dos colegas, elas não configurariam assédio sexual. Mesmo assim, a empresa informou que puniu o empregado envolvido com uma advertência disciplinar. A empresa também afirmou que, depois de receber a denúncia, tomou providências rapidamente. Segundo a cronologia apresentada, a autora relatou o caso ao superior e ao canal de denúncia.
No dia seguinte, houve retorno pelo canal informando que a situação estava sendo tratada. No outro dia, foi realizado um diálogo de segurança sobre assédio no ambiente de trabalho. Então fizeram ali, chamaram todos os colegas e falaram sobre assédio, né? No sentido de educar os colegas. No outro dia, foi enviada a convocação para reunião por videoconferência com os envolvidos e no mesmo dia, o empregado acusado recebeu uma advertência. Por fim, a empresa sustentou que repudia esse tipo de conduta e que realiza treinamentos sobre assédio, divulga canais de denúncia nas obras e possui mulheres em diversas funções no quadro de empregados. A defesa concluiu que a dispensa da autora ocorreu por questões disciplinares e de incompatibilidade com as diretrizes da empresa e não como represália pela denúncia. Essa aqui é a defesa da empresa. Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação, improcedente. Não vai dar o dano moral para a autora. O juiz entendeu que a autora não conseguiu comprovar de forma convincente o assédio sexual que alegou na petição inicial. Segundo a decisão, embora a autora tenha dito que os fatos aconteceram na frente de outras pessoas, ela não levou essas testemunhas para serem ouvidas em audiência. Para o juiz, esse era um ponto importante, porque essas pessoas poderiam ter ajudado a esclarecer como o suposto ofensor agia no ambiente de trabalho para dar mais força à versão dela apresentada no processo. O juiz também disse que essas conversas de WhatsApp, sozinhas, por si só, era uma prova muito frágil. Isso porque, na visão dele, na visão do juiz, não dava para entender com segurança todo o contexto em que os fatos aconteceram apenas pelas mensagens. O juiz entendeu o seguinte, ele precisava ver as conversas anteriores, para saber se tinha, de fato, ali uma liberdade ou não entre os colegas e ela. Então, só a prova sozinha, só essas conversas que ela juntou, não são provas suficientes. Outro ponto considerado foi que a autora não rebateu de forma convincente a versão da empresa de que participava de confraternizações no alojamento masculino, com um ambiente de informalidade, brincadeira, palavrões e consumo de bebida alcoólica. Então, quando a empresa, na defesa, fala que ela ia lá para o alojamento masculino, ela não fala nada, ela fica quieta, ela não se manifesta com relação a isso. Para o juiz, isso acaba mostrando um contexto de convivência mais informal entre os envolvidos, o que precisava ser levado em conta na análise do caso. A decisão também destacou que a própria autora disse em depoimento, disse na audiência, que o empregado costumava brincar com as pessoas. Então, este empregado que ela diz que é um assediador, brincava com todo mundo, ele era brincalhão. Além disso, em mensagens juntadas no processo, ela mesma afirmou que não fazia piadas de cunho sexual com os empregados. Então, o juiz, quando foi ler as conversas entre ela e o seu superior, lá estava escrito o seguinte, que a autora não fazia piadas de cunho sexual com os empregados, mas que passaria a agir de forma mais séria e profissional. Lembra lá que o supervisor falou para ela o seguinte, se você quer respeito, você tem que dar respeito? Ela responde o supervisor falando o seguinte, então tá, eu vou então agir de forma mais séria no ambiente de trabalho. Ela responde dessa forma. Para o juiz, isso também enfraqueceu a tese apresentada na ação, de que ela sofreu assédio sexual. Outro detalhe que pesou foi o fato de a autora não ter feito a denúncia imediatamente. Ela disse que só percebeu depois de 2 ou 3 dias que aquilo poderia ser assédio. O juiz entendeu que essa demora, somada à ausência de outras provas mais firmes, provas mais robustas que ela não trouxe, enfraquecia o pedido dela. A decisão ainda ressaltou que não houve prova de registro de boletim de ocorrência, ela não fez um BO, e que no depoimento em juízo, no depoimento dela em audiência, a autora mencionou outros fatos que nem tinham sido citados na petição inicial. Por isso, o juiz afirmou que o depoimento dela precisava ser analisado com cautela. Além disso, o juiz observou que a empresa aplicou advertência ao empregado pelas brincadeiras impróprias, o que mostrava que houve apuração e punição pela conduta inadequada, mas isso por si só não bastava para comprovar o assédio sexual de forma como foi alegado no processo. Então, o juiz quis dizer o seguinte, o fato dele ter levado uma advertência, deste empregado ter levado uma advertência, não significa que o que ele fez com você foi grave o suficiente. Não é assédio. No fim, então, o juiz concluiu que faltou prova robusta para confirmar a versão da autora e, por fim, então, negou o pedido de indenização por danos morais. Ela não gostou nada disso, recorreu para o TRT e o desembargador entendeu de forma igual. Nada de assédio sexual. Ela continua não gostando nada disso, recorreu para o TST e o ministro entendeu de forma
completamente diferente. Disseram pra mim, cadê o processo com reviravolta? Estamos com saudade aqui. Um processo com reviravolta. O ministro entendeu de forma diferente do juiz e do desembargador. Para ele, ficou comprovado que a autora recebeu comentário e piada de cunho sexual, sim, no ambiente de trabalho, diante de colegas, inclusive com referência à sua peça íntima. Na visão do ministro, não importa o fato de ter sido um único episódio. Isso porque, dependendo da gravidade do que aconteceu ou da gravidade do que foi feito, um único ato já basta para caracterizar assédio sexual, principalmente quando atinge diretamente a dignidade e o psicológico da trabalhadora. O ministro também destacou que o fato de a empresa ter aplicado apenas uma advertência ao agressor não elimina sua responsabilidade. A empresa continua sendo responsável pelos atos praticados pelos seus empregados. Segundo ele, a empresa tem o dever de garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para os seus empregados. Por isso, então, o ministro concluiu que houve sim uma conduta ilícita e que o dano moral ficou configurado. Condenou a empresa a uma indenização por danos morais no valor de R$20 mil. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.